Nessa semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Olga não se casa com Vicente e é estuprada após a morte de Simba. Andréia e Omar se casam. Natália segue com seu plano de desmascarar Adriano. E mais, Vicente descobre todas as maldades de Olga contra seu filho Benjamin. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora no resumo semanal, de 15 a 19 de abril, dos últimos capítulos da novela. Mas antes, clique no botão de gostei e se inscrevam-se no canal para não perder nenhuma novidade. Minha Fortuna é Te Amar, segunda-feira, 15 de abril. Anoitece. Constanza convida Adélia para tomar um vinho com ela. A velha não aceita. Constanza diz que sua vida é uma porcaria e não tem nem ninguém para beber uma taça de vinho com ela. Constanza observa a taça de vinho, mas a doida não toma e acha que está grávida. Omar admira a barriga de Andréia e diz que logo logo irão se casar e em 3 meses nascerá o bebê deles. Eles se beijam e se amam. Sente diz a Olga que o casamento deles não será cancelado e próximo sábado se casam, como haviam planejado. Bruxa Olga sorri. Uma semana depois, chega o dia do casamento de Olga com Vicente. A pilantra se prepara com a ajuda das amigas. Natália elogia a beleza de Andréia, que também se casará neste dia. Regina elogia a irmã. Andréia anseia pela chegada de seu pai. Olga agradece a Sol por tudo e diz que sabe que não é fácil para vê-la assim, vestida de noiva. Olga provoca Sol, dizendo que ela não se casará com um homem que ama e nunca viverá isso. Kimberly diz que não vê a hora de João Gabriel lhe pedir em casamento. Olga diz a Kimberly que João nunca irá levar ela a sério. Valentina pede que Kimberly não dê bola para Olga. O policial vai ver Cláudio e diz que ele leva vários dias sem beber. Cláudio diz que está muito bem e tem momentos que sente muita ansiedade e queria gritar e sair dali para ir ao primeiro bar que encontrar pela estrada. Cláudio diz ao policial que ele está lhe fazendo um enorme favor, lhe deixando preso nessa cela, pois está impedido de beber. Um policial diz que é um prazer ajudá-lo, mas que ele tem que sair e enfrentar o mundo. Adriano sobe até o quarto de Andréia. Teresa percebe que Natália está bem triste, já que hoje é o casamento de Vicente com Olga. Natália diz à mãe que não pode cair, porque não quer que sua filha fique triste, porque hoje é um grande dia. Adriano fica emocionado ao ver Andréia e diz que hoje irá entregá-la ao altar e em alguns anos também verá Regina assim. Regina diz ao pai que nunca irá se casar e não vai permitir que lhe machuquem, assim como ele fez com sua mãe. Adriano fica calado e sai. Andréia diz a Regina que nem sequer no dia do seu casamento ela deixa de ser grossa com seu pai. Regina diz que Adriano está sendo perseguido pela polícia, igual Elias Haddad. Andréia diz que o delinquente é Elias e sobre seu pai são apenas suspeitas. Vicente se prepara para a boda com Olga. João Gabriel e Zezé Pepe estão com cara de velório neste casamento. João ajuda Vicente a se vestir. Verônica e Elias se deliciam se beijando. Elias diz a Verônica que é muito pior que Adriano, em todos os sentidos, e é um homem muito perigoso. Verônica diz que se ele não fosse tão seco e superficial, seria um homem interessante. Eles voltam a se beijar. Adrian percebe Natália triste. Ele pergunta se ela está pensando em Vicente. Natália pede que Adriano não lhe pergunte nada a ela, porque não irá gostar da resposta. Natália diz que esteve pensando que nunca na sua vida voltará a encontrar um homem com sentimentos tão puros como Vicente. Alguém que a ame com a força que ele a amou, sem ambição, sem egoísmo, nem mesquindade. Natália diz a Adriano que ao lado de Vicente conheceu o amor verdadeiro. Adriano leva Andréia. Natália continua muito triste. Ela fica parada sozinha na casa, bem triste. Sol chama Olga e diz que o carro que ela alugou já chegou para buscá-la e levá-la até a igreja. João Gabriel elogia a beleza da cunhada. Olga diz que espera que Vicente goste dela sim. João Gabriel diz que pensou nela muitas vezes desse jeito, mas se casando com ele. Olga sai no carro que alugou. Ela decide sair sozinha. Natália chora muito. Natália diz a Fernanda que Vicente também se casará hoje. Fernanda diz que sente muito e abraça a amiga. Natália chora pra caramba. João diz a Vicente que Sol e Margot já foram para a igreja e só faltam eles. Benjamin está bem triste. Vicente pede que o filho se esforce em amar e aceitar Olga na vida deles. João Gabriel tira fotos de Vicente com Benjamin. Depois, os 4 tiram fotos. Enquanto isso, na igreja, acontece o casamento de Andréia e Omar. Adriano leva Andréia ao altar. Ele entrega a moça para Omar e pede que ele a faça muito feliz até os últimos dias de vida dela. O pai
padre celebra o casamento dos noivos. Olga pede que os caras dirijam o carro, porque tem um casamento e já irá tarde. Os comparsas de Simba estão ali. O cara diz a Olga que ela vai se arrepender por ter traído Simba e o matado. Os bandidos seguram a vagabunda. Todos saem no carro. Margot, Zezé, Benjamin, Kimberly e Sol aguardam pela chegada de Olga fora da igreja. Sol se preocupa pela demora da prima em chegar. Em outra igreja, o casamento de André e Omar continua, na presença de todos os familiares. Omar coloca o anel em Andréia. Andréia coloca o anel no amado. Vicente pede a João Gabriel o celular para ver a foto que tirou com seu filho. Vicente vai passando a tela do celular, quando de repente se depara com um vídeo gravado, onde tem Olga maltratando seu filho Benjamin. No vídeo, Olga chama o menino de feio e diz que vai colocá-lo na cadeia. Vicente fica horrorizado e chocado ao saber dos maus tratos de Olga com seu menino. Todos estranham a demora de Olga. João Gabriel pergunta onde está a desgraçada da Olga, porque essa vadia vem há muito tempo maltratando e fazendo tortura psicológica com Benjamin. Vicente pergunta a Benjamin por que não disse que Olga estava o maltratando. Benjamin pede que o pai não grite, porque a bruxa vai ouvir tudo. Benjamin diz a Vicente que Olga contratou os caras que mataram sua mãe. Benjamin diz ao pai que Olga vai matá-lo. Vicente diz que nunca mais essa mulher irá fazer mal a ele. Os dois se abraçam. A criança chora. Olga é levada para um terreno onde não tem ninguém. Na floresta, os comparsas de Simba rasgam o vestido da pilantra e ela grita de desespero. Ela cai no chão. Os caras amaldiçoam Olga e diz que Simba morreu por culpa dela, e ela acusou ele de abuso. O cara diz a Olga que agora ela saberá o que é uma violação de verdade. Olga sofre. Olga é estuprada pelos comparsas de Simba. Minha fortuna é te amar. Terça-feira, 16 de abril. Sol fica chocada ao saber da crueldade que Olga fez com Benjamin. Margot diz que atormentar uma criança daquele jeito não tem o perdão de Deus. Kimberly diz a João que Olga um dia a chamou para ir a um lugar de bruxaria para fazer um feitiço para amarrar Vicente, mas não seguiu o jogo. João Gabriel diz que é melhor Olga Pascoal não aparecer ali, porque senão irá acertar as contas com os irmãos Ramírez. O menino Benjamin doida e chora muito nos braços do pai, desabafando tudo de ruim que Olga lhe fez. André e Omar são declarados marido e mulher. Os dois se beijam. Todos aplaudem e se emocionam com a cena. Margot verifica se Benjamin está bem. Sol diz a Vicente que sua prima não deu sinal de vida. Vicente diz que o casamento foi cancelado e não tem caso continuar ali. Vicente leva Benjamin até uma praça e eles brincam de bola. Vicente diz ao filho que sempre estarão juntos. Benjamin agradece a Deus e à Virgem. André e Omar vão festejar o casamento. Uns cantores cantam a música tema do casal. Natália fica feliz pela sua filha estar feliz. Andréia diz a Omar que se sente orgulhosa de ser esposa dele. Ela diz que não importa a idade nem a classe social, o amor sempre triunfa. Omar diz que foi difícil para eles chegar até ali, mas conseguiram. Eles se beijam. Andréia sente contrações. Constança diz sozinha: "Meu filho." Andréia desmaia. Natália socorre a filha. Gustavo encontra Soledade na igreja e diz que soube do cancelamento do casamento. Gustavo pede a Sol para irem embora. Sol diz que o que Olga fez com Benjamin foi perverso. Gustavo diz a Sol que ela não representa o vazio que ele sente desde que machucou ela com suas dúvidas e seu desprezo. Ele pede desculpas por ter duvidado dela e não acreditado que o filho que ela espera fosse deles. Sol chora muito. Eles se abraçam, fazem as pazes e acabam se beijando. Fernanda diz a Natália e todos que o bebê e Andréia estão bem. E ela teve apenas contrações, que aparecem no avanço da gravidez. Fernanda diz que Andréia precisa se cuidar bem, pois pode desencadear um parto prematuro. Adriano suplica a Natália que venha morar com ele, pelo bem de Andréia e do bebê. Natália diz a Andréia que Adriano quer que ela e Omar vão viver na casa dele. Andréia diz à mãe que precisa dela. Natália diz que mesmo que doa dizer, o bairro já não é um lugar seguro, depois do assalto que teve na casa. Andréia pede que a mãe venha com ela e não a deixe só. Natália aceita ir morar com a filha até seu neto nascer. Anoitece. Natália chega em casa e encontra Vicente chorando muito. Ela não entende o que está acontecendo. Vicente diz a Natália que não se casou com Olga. Natália se emociona e fica feliz. Constança diz a Elias que a qualquer momento Andréia pode dar à luz e precisam estar preparados.
Elias diz a Constanza que as condições da sua aliança são que se ela ceder toda a fortuna para ele, irá deixar ela cuidando da bebê de Andréia. Constanza fica chocada e o chama de louco. Elias diz que essas são suas condições, para garantir que ela não irá jogar sujo com ele. Vicente diz a Natália que Olga não apareceu na igreja e deve estar se escondendo. Vicente diz que Olga vai pagar muito caro pelo que fez ao seu menino e amanhã vai ir à delegacia fazer uma denúncia contra a pilantra por abuso infantil. Vicente diz a Natália que desde que Lúcia morreu, Olga não fez mais que maltratar Benjamin fisicamente e emocionalmente. Vicente diz que Olga ameaçou matar sua criança. Natália fica pasma. Margot diz a Benjamin que ele sofreu demais desde que Lúcia morreu e seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Benjamin disse à vovozinha que tinha muito medo de Olga e por isso não disse nada. Margot diz que promete que vão cuidar melhor dele, mas ele precisa falar tudo o que estiver acontecendo. Benjamin promete à avó que não querá se esquecer, que eles sempre irão protegê-lo. Vicente diz a Natália que está morrendo de raiva, porque Olga esteve atormentando seu menino há muito tempo. Vicente diz a Natália que descobriu todas as maldades de Olga através de um vídeo que Benjamin fez no celular, já que ele sempre se gravava brincando, jogando. Natália pede perdão ao seu amor e diz que não se deu conta das coisas e jamais pensou que Olga seria capaz de fazer tanto mal para Benjamin. Natália sai para ver seu filho do coração. Natália corre até a pensão e grita por Benjamin. Benjamin se levanta da cama e corre até a mamãe Natália. Ele a abraça e ela chora muito. Benjamin diz que está bem e seu papai não se casou com a bruxa. Natália diz a Benjamin que isso lhe deixa muito feliz. Benjamin diz a Natália que quer que ela seja sua mamãezinha. Natália diz que seus braços e seu coração serão dele para sempre. Irá cuidar e proteger ele de todo mal. Margot e Vicente ficam felizes. Valentona ajuda Mário a vestir a camisa. Mário pede a Valentina para reconsiderar a sua proposta e viverem juntos. Ela diz que gostaria. Mário diz que amanhã podem empacotar as coisas. Valentina diz que gostaria que ficassem ali na pensão. Vicente agradece a Natália por ter ficado ali até Benjamin dormir. Natália diz a Vicente que no seu coração adotou Benjamin como seu filho e também o ama. Vicente diz a Natália que não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite com Olga e se ela dar um voto de confiança, nada impediria eles de ficar juntos agora. Natália diz que para ela, aquela casa continua sendo deles. Vicente diz que por mais que tentaram separá-los, o amor deles continua intacto. Natália diz que o amor deles é forte, como o cimento daquela casa, e ninguém pode derrubá-los. Vicente pede a Bonita para começarem de novo. Ele pede para reformarem toda a casa e deixarem ela mais linda que antes, para eles, para o filho deles, para a família completa deles. Vicente se ajoelha, beija as mãos de Natália e diz que ela é o amor da sua vida. Os dois se beijam apaixonadamente. Eles se abraçam e dançam na casa. Ele diz que ela é a mulher que ele sempre sonhou, a mulher que precisa ao seu lado. Eles se beijam novamente. Mário pede a Valentina para viverem juntos. Valentina diz que não precisa de vestidos caros, nem sapatos altos. Mário diz que quer que ela viva em outro ambiente, mas não que mude a essência dela. Valentina diz que não pertence ao mundo dele. É uma mecânica pobre e não quer deixar sua gente, seus amigos, para ir a um apartamento de luxo. Mário diz que eles têm um problema então, porque não quer viver num quarto de pensão. Mário pergunta a Valentina se nunca pensou em se superar na vida ou estudar alguma faculdade. Profissão. Valentina diz que ninguém nunca tinha lhe proposto isso. Valentina diz a Mário que ele quer mandá-la à escola, porque tem vergonha de dizer que a namorada é uma simples mecânica. Mário diz que não é isso. Natália diz a Vicente que gostaria de ficar ali na casa com ele, mas nesse momento terão que esperar. Natália abraça o amado e diz que eles podem decorar a casa com os filhos deles, e cada lugar da casa terá algo da família deles. Natália diz a Vicente que precisa ir embora, porque irá morar com suas filhas, na casa de Adriano. Vicente pede que ela não diga isso, e fala que as coisas mudaram. Natália diz a Vicente que pertence a ele, mas antes de começar uma vida ao lado dele, precisa proteger suas filhas, e por isso tem que estar perto de Adriano. Vicente pergunta por quê. Natália diz que só pode dizer a ele que sua volta com Adriano não é para salvar o casamento deles. Natália diz ao amor que não pode dar explicações a ele, e vai precisar que ele confie nela.
Vicente diz que confia nela de olhos fechados e pede que ela faça o que tiver que fazer. Os dois se abraçam e ele a apoia. Eles se beijam. Andréia e Omar já estão na casa. Ele paparica a amada e toca na barriga dela. Andréia diz que o ama tanto. Omar diz que está feliz por ser esposo dela e espera dizer essas mesmas palavras quando estiverem velhinhos. Eles se beijam. Valentina e Mário se desentendem. Valentina diz a Mário para ele parar de fazê-la sentir pouca coisa. Mário diz que é uma pena que ela não aceite viver no seu apartamento para melhorarem como casal e que isso seja falta de respeito para ela. É o que ela pensa. Valentina pede desculpas a Mário por ter respondido ele assim com essa grosseria. Mário diz para ela ficar tranquila, porque dele não irá escutar nenhuma reclamação mais, porque a relação deles não vai evoluir e o melhor é terminarem de vez ali. Mário vai embora. Valentina sofre e chora muito. Minha fortuna é te amar. Quarta-feira, 17 de abril. Constanza vai ver Andréia e leva algo de comer para ela. Andréia diz à tia que não sabe se sua mãe irá perdoá-la algum dia, mas jamais vai esquecer que ela sabia da relação do seu pai com Verônica e nunca fez nada para evitar que machucassem sua mãe. Andréia pede que a tia se afaste dela, porque não quer ela perto dela e nem do seu bebê. Gustavo e Sol estão felizes, esperando pelo filho deles. Natália chega à casa de Adriano. Adriano pergunta por que ela demorou tanto. Natália diz que esteve conversando com Vicente. Natália diz que Olga deixou Vicente plantado na igreja e não se casaram. Valentina diz a Zezé Pepe que brigou com Mário e terminaram a relação. No dia seguinte, Natália dá bom dia a Andréia e a nota muito contente. Andréia diz que sente muita alegria em vê-la feliz. Natália diz que Vicente não se casou com Olga e essa mulher fez coisas terríveis pelas costas dele e fugiu como uma covarde imbecil. Verônica observa Elias dormindo. O telefone toca. É Adriano. Verônica pega o celular e sai fora do quarto para atender. Verônica dá bom dia para Adriano. Adriano pede que Verônica o ajude a localizar Olga, porque precisa falar com ela para perguntar por que ela não se casou com o pobretão. Elias pergunta a Verônica com quem falava. Natália confessa a Andréia que continua amando Vicente e ele é o homem da sua vida. Já Adriano, ela só está com ele como espiã para ajudar a polícia. Teresa visita Cláudio na cadeia. Ela percebe que ele está diferente, normal, sem bebê. Cláudio diz a Teresa que também está vendo ela pela primeira vez, sem influência do álcool. Cláudio é liberado pela polícia. Cláudio agradece ao policial por tudo que fez por ele. O policial diz que lá fora será mais difícil e ele terá que ter força de vontade para resistir e parar de beber. O policial pede que Teresa se orgulhe de Cláudio. Cláudio pega nas mãos de Teresa. Elias agradece a Verônica pela noite interessante. Verônica diz que Salma deve estar desesperada, sem saber onde ele estava, onde ele dormiu à noite. Elias se despede de Verônica. Verônica olha ele indo embora e diz: "Seu burro, você não sabe o que te espera." Regina volta a se dar bem com o Zezé Pepe. Adriano diz a João Gabriel que ficou sabendo que o irmão dele não se casou. João Gabriel diz que seu irmão se salvou de cometer o pior erro da vida dele. Adriano diz que isso é covarde demais, da parte de Vicente. João Gabriel diz a Adriano que Vicente suspeita que alguém engravidou de outro cara. Natália chega ali e diz que espera que Adriano não se incomode que ela e João cozinhem ali. Teresa fica impressionada pela decisão de Cláudio em mudar. Cláudio diz que quer fazer isso, mas tem medo. Medo de ter uma recaída, mas que tem que lutar com todas as suas forças para vencer o álcool e ser o companheiro que ela merece. Teresa pede que Cláudio não faça isso por ela, mas sim por ele, porque já não são um casal. Cláudio pede que ela não diga isso. Pede que a Monamu não diga isso, porque não sabe se conseguirá vencer o álcool sem ela. Natália diz a Adriano que foi muito honesta com ele, sobre seus sentimentos com Vicente. Adriano diz que ela só voltou com ele porque Vicente irá se casar com outra. Adriano pede para lutarem, para salvarem seu casamento. Natália diz que vai morar na casa dele até o nascimento do filho de Andréia. Adriano diz a Natália que não quer que Vicente se aproxime dela mais. Omar diz a Vicente que quer ter um título e um bom trabalho até o nascimento do seu filho. Omar diz a Vicente que é muito feliz trabalhando com ele, mas quer seguir crescendo para dar de tudo para Andréia e seu filho.
Vicente parabeniza. Adriano diz a Verônica que Vicente suspeita que o filho que Olga espera não é dele. Verônica pergunta ao lagarto se ele acha que Vicente suspeita que ele é o pai do bastardo. Adriano crê que não. Adriano diz a Verônica para ser discreta, porque Natália não pode descobrir que eles continuam sendo amantes. Adriano quer tirar a fortuna de Natália e Verônica a de Elias. Eles se beijam e se agarram. Natália vai ao escritório de Adriano para tentar investigar algo. Ela tenta acessar o computador do cara, mas não sabe a senha. Natália encontra um cofre escondido na casa e depois sai. Mário diz a Elias que está interessado em participar dos negócios, onde está o dinheiro, onde acontece. Elias diz a Mário que gostaria de se desfazer de Adriano, mas precisaria de uma pessoa de confiança. Mário pede uma oportunidade. Elias diz a Mário que nesses negócios é importante ter a imagem de uma família para encobrir certas aparências. Elias pede que Mário se esqueça da ratinha com quem está saindo e procure uma mulher de verdade, à altura dele, como esposa. Saul deseja que Gustavo tenha um ótimo dia no trabalho e o beija. Soledade esbanja o seu amor e o cão é apaixonada por Gustavo para Valentina e o mecânico. Sol fica sabendo que Valentina brigou com Mário. Valentina diz que não vai mais chorar por Mário porque ele não merece. Sol diz a Valentina que ele está culpando Mário de tudo na relação. Valentina diz que uma vez encontrou Mário e Verônica sozinhos no apartamento e sabe-se lá o que queriam fazer. E depois também Mário saiu com Fernanda. Sol diz a Valentina que é ela que tem problema porque não confia em Mário e não quer que ele saia com as amigas. Vicente volta para casa onde morava e observa tudo. Verônica chega até Vicente e diz que está muito intrigada com o homem que conquistou o coração da sua amiga e por isso veio ali. Verônica se insinua para Vicente e diz que podem se conhecer muito melhor. Natália diz a Sandra que investigou a casa de Adriano e encontrou um cofre, mas nem tentou abrir, já que não sabe a senha. Natália diz à detetive que está muito incomodada com isso. Sandra diz que precisam muito da ajuda dela. Sandra dá um pendrive para Natália conectar no computador de Adriano para que isso descarregue um vírus no equipamento, pois assim conseguirão acessar os arquivos de Adriano Cantu. Verônica diz a Vicente que eles têm tanto para conversar. Verônica se senta na escada e chama Vicente para se sentar do seu lado. Verônica elogia Vicente e diz que não surpreende que Natália seja louquinha por ele e errada ela não tá. Verônica diz a Vicente que quer afastar Natália de Adriano, igual ele. Natália chega à casa de Adriano e chama por ele. Como ninguém responde, ela aproveita que ele não está para novamente ir no escritório dele. Natália pega o pendrive para pôr no computador. Ela fica muito nervosa. O pendrive começa a ação de pôr um vírus no computador do golpista. Verônica diz a Vicente que não gosta que Adriano e Natália estejam juntos, fazendo parecer que tenham um casamento feliz, quando não tem. Verônica questiona Vicente se acha que Adriano e Natália têm intimidade durante a noite. Vicente diz que não e pede que Verônica não venha encher sua cabeça de estupidez, pois ama Natália e confia nela. Verônica diz que Natália deu uma oportunidade a Adriano e manda Vicente pensar, pois a carne é fraca e eles devem se envolver sim. Vicente diz a Verônica que ela deve ser a fraca e não Natália. E Natália só foi na casa de Adriano para cuidar da gravidez de Andréia. O vírus está carregando no computador de Adriano. Natália verifica se tem alguém lá fora e se sente mais tranquila ao ver que está sozinha na casa. Verônica manda Vicente relaxar, pois não é inimiga dele. Verônica pergunta a Vicente por que suspendeu o casamento com Olga. Verônica pergunta a Vicente o que Natália está tramando por estar de volta com Adriano. Vicente pergunta a Adriano se ela está ali para proteger o miserável do Adriano. Verônica diz que ela e Adriano se odeiam até a morte, mas também se amam, e a relação deles não é só na intimidade. Vicente ordena que Verônica saia da sua casa. Verônica pede que Vicente não se dê por vencido e lute pelo amor de Natália. Ela diz que ama Adriano e vai defendê-lo com unhas e dentes, se necessário. Natália segue na saga de esperar o vírus carregar por completo no computador. Adriano vai ao quarto de André e Elmar e pergunta de Natália. André diz que Natália avisou que iria sair e que logo voltava. Adriano diz que acha que Natália está ali na casa ainda. Os arquivos estão quase carregados. Adriano grita por Natália. Ela se assusta ao ouvir a voz dele. Os arquivos carregam totalmente, 100%. Ela retira o pendrive e bem na hora, Adriano entra no escritório e se depara com Natália. Ele pergunta o que ela está fazendo no seu escritório. A mulher fica nervosa, fingindo que estava olhando o computador. Enquanto isso, Cláudio chega a um local e assiste a uma palestra dos Alcoólicos Anônimos, onde pessoas dão depoimentos de seus vícios ao álcool. Cláudio dá seu depoimento, se apresenta e fala que é um alcoólatra.
Teresa diz a Margot que Cláudio mudou muito. Margot diz que é porque Cláudio está sóbrio, como há muito tempo não era. Teresa diz que Cláudio foi assistir a uma palestra dos Alcoólicos Anônimos. Margot pede que Teresa não se iluda até Cláudio melhorar. Natália diz a Adriano que iria procurar uma receita na internet, mas o computador dele está bloqueado e não conseguiu acessar a senha. Adriano diz a Natália que a senha do computador é a data do aniversário dela. Natália dissimula e acessa o computador. Adriano diz que a data do aniversário dela sempre está presente na sua mente e no seu coração. Natália sai dali, muito nervosa ainda. Adriano chama ela e pede que ela não se esqueça, que a ama. Adriano suspeita de algo e verifica o computador. Minha fortuna é te amar. Quinta-feira, 18 de abril. Teresa renuncia a Júlio e diz que Cláudio quer mudar, sair do vício e não pode largá-lo neste momento. Júlio entende Teresa e deseja que o marido dela se recupere, pois ela é uma grande mulher e o que ela está fazendo lhe faz admirá-la ainda mais. Valentina se machuca enquanto conserta um carro. Mário chega até a magrinha. Mário diz que veio falar de trabalho. Mário diz a Valentina que não quer que acabem com sua sociedade, mas precisam se dar bem pessoalmente. Valentina diz que uma coisa é o trabalho e outra coisa bem diferente é a vida pessoal, e pode trabalhar perfeitamente com ele, mesmo não sendo namorados. Mário diz que amanhã mesmo trará o carro para ela consertá-lo. Vicente comenta com Natália que Verônica veio à casa. Verônica e Adriano se beijam. O asqueroso diz que ela sabe que o enlouquece. Verônica diz que Natália deve ter ido ver Vicente e pode estar a ponto de fazer amor com ele. Os nojentos se beijam. Natália fica surpresa e diz a Vicente que talvez Adriano esteja suspeitando de algo e por isso mandou Verônica ir ali averiguar. Vicente diz a Natália que está muito preocupado com ela, porque sente que ela se jogou na cova do lobo e não quer que ela corra nenhum perigo, mas o pior é que não podem e nem sabem como ajudá-la. Natália promete que tudo isso vai terminar rápido e diz que quando seu neto nascer, irá voltar ali com ele. Vicente diz que eles têm de 2 a 3 meses para reformar aquela casa. Os apaixonados querem viver ali naquela casa até ficarem velhinhos. Eles se beijam apaixonadamente. Passam-se 2 meses. Natália e Vicente começam a se beijar. Regina, Zezé e Benjamin chegam até a casa, que está completamente reformada. Regina tira foto com todos. Andréia já está com a gravidez avançada e logo irá dar à luz. Omar é muito atencioso e se preocupa com a garota e fica até com medo de vê-la caminhando e não estando em repouso. Constanza segue com sua obsessão de conseguir a todo custo o bebê de Andréia para ela. A nojenta assina umas escrituras e transfere todos seus bens para Elias. Elias diz a Constanza que essa noite vão fingir a morte dela, porque ela tem que morrer para o plano seguir. Constanza diz a Elias que isso que ele está pedindo não é nada fácil. Elias diz que é repentino, mas quando ela morrer, estará segura numa casa, para quando ele ir embora fora do país com o bebê de Andréia. Constanza concorda e pede tempo. Elias diz que já tem tudo arrumado e hoje à noite quer ela morta. Constanza quer resolver assuntos antes de desaparecer. Elias dá vários remédios para ela beber e morrer. Soledade faz um ultrassom. Gustavo a acompanha. Os dois veem o bebê e ouvem o coração do ser humaninho. A médica revela que o bebê deles será uma bonita menina. Gustavo beija Sol e é feliz com ela. Verônica beija Elias. A loira pede um favor a ele. Diz que se passaram 2 meses e a agente inútil dele não averiguou nada. Elias diz que não existe nada que não possa conseguir. Ele entrega para ela o relatório do investigador privado. Verônica diz que aqueles documentos são a arma para destruir Adriano. Mário leva o carro na oficina para Valentina consertar. Ele diz que o carro é de Fernanda e trouxe porque a bateria está falhando. Valentina pergunta se Mário está saindo com Fernanda novamente. Ele não responde à pergunta. Cláudio dá seu depoimento nos Alcoólicos Anônimos. Ele recebe uma medalha pelos 2 meses de trabalho e esforço em resistir ao álcool. Cláudio agradece aos seus companheiros por apoiarem ele nessa batalha. Constanza diz a Andréia que ela deve se cuidar bem até o último dia, quando o bebê nascer. Andréia percebe seu filho se mexendo. Constanza toca na barriga da sobrinha e sente o bebê.
Ela se anima. Omar dá boa tarde a Constanza e vai ver Andréia. Vicente e Natália se abraçam, se beijam e comemoram no seu novo lar. João Gabriel serve um caldo, uma comida que foi receita de Dona Margot. Todos da família de Vicente se reúnem na mesa. Regina é a única filha que está com Natália na casa. Olga aparece em um hospital e está em coma há 2 meses, pois foi brutalmente estuprada por vários homens. Cláudio agradece ao responsável do clube pela medalha que recebeu nos Alcoólicos Anônimos. Teresa se orgulha do marido. Ele dedica sua recuperação a ela e agradece a ela por dá-lo a oportunidade de que ele pode mudar. Teresa se emociona e acompanha o marido em todos os momentos. Elias diz a Adriano que tomou a decisão de meter Mário nos negócios ilícitos deles. Adriano diz que Mário é um farrapo e não tem um sangue frio igual deles. Adriano aconselha Elias a não correr riscos e não confiar em Mário. Elias não pensa em mudar de ideia e está confiante em Mário. Mário se encontra com os policiais, Marcos e Sandra, e diz que Elias está começando a confiar nele e aceitou colocá-lo nos negócios deles. Mário diz que se Elias e Adriano descobrirem que ele está tramando algo, ele pode morrer. Gustavo avisa os amigos mecânicos que ele e Soledade vão ter uma menina. Gustavo esbanja sua felicidade. Constanza invade a oficina do ex. Constanza diz que ele enche a boca para falar isso. Gustavo diz que finalmente está conhecendo a felicidade que ela o tirou durante muitos anos, com mentiras, abusos e enganos. Gustavo diz que Sol o encheu de paz, carinho, compreensão. E agora, com a filha deles, eles receberam sua recompensa, uma família cheia de amor. Constanza vai embora da oficina, chorando, decepcionada, humilhada. Adriano se encontra com Mário e pergunta o que ele está tramando, porque ele é uma simples peça de jogo de xadrez. Adriano diz a Mário que ele não está feito para grandes negócios. Mário diz que um peão pode chegar a ser rei. Mário diz a Adriano que ele continua sendo um criminoso asqueroso. Fernanda veio à oficina buscar seu carro. Fernanda pergunta a Valentina o que ela tem. Valentina diz que soube que ela voltou a sair com Mário e que teve um jantar hoje à noite. Fernanda diz que entre ela e Mário só existe uma da amizade. Valentina pede que ela não minta, pois ela é a melhor mulher para Mário. Valentina pede que Fernanda faça Mário muito feliz. Fernanda diz a Valentina que ela e Mário saem, mas que se separou dele, porque no coração dele só há lugar para uma mulher, que é ela, Valentina. Valentina se emociona. Fernanda propõe a Valentina dela ficar muito bonita essa noite e ir ao encontro de Mário no seu lugar, para resolver as coisas com ele. Valentina agradece. Mário diz a Adriano que está cansado de jogar limpo, porque não lhe serviu de nada, e toda a sua vida foi honesto, trabalhador, e não tem metade do dinheiro e poder que ele e Elias têm. Adriano diz a Mário que isso é grande demais para ele. Mário pergunta a Adriano se ele é o mesmo ladrão traidor de sempre. Adriano pede que Mário cuide com as palavras. Mário pergunta a Adriano se ele vai matá-lo como fez com sua irmã. Adriano pergunta se ele está louco. Constanza vê a pensão e vê Soledade regando as plantas. Constanza sobe as escadas e surpreende Sol por trás. Constanza enforca Sol. Sol pede por favor que ela pare. Olga mexe um dedo. Verônica encontra a pilantra. Verônica diz a Olga que teve que fazer um monte de coisas para encontrá-la. Verônica diz a Olga que ela é um pedaço de porcaria e não lhe serve para nada. Constanza diz a Sol que a odeia. A bruxa enforca Sol. Sol pede piedade para o seu bebê. Constanza diz a Sol que se ela não pode ter um filho, ela também não vai ter. Constanza diz a Sol que o bebê feio que ela leva no ventre de Gustavo não vai nascer. Constanza é capaz de tudo. Sol grita para Constanza ele soltar. Natália chega na pensão. Constanza está a ponto de jogar Sol das escadas. Adriano diz a Mário que não matou a irmã dele. Adriano diz que estava na cidade quando a irmã dele se matou. Mário diz a Adriano que Tânia descobriu onde ele tinha escondido o dinheiro que roubou e mandou matar ela, e depois viajou à Itália para ninguém incriminá-lo. Adriano diz que foi à Itália para buscar as cinzas de Tânia. Adriano descobre que foi Verônica quem disse a Mário que ele supostamente matou Tânia. Natália pede que Constanza não faça algo pelo que ela possa se arrepender. Constanza diz que só se arrepende de não ter acabado antes com a infeliz cabeleireira. Sol pede por favor e implora pela vida da sua filha. Constanza pergunta a Sol se vai querer ter um filho feio igual Gustavo e se é isso que quer pra vida.
Natália diz que já basta e diz à irmã que ela está agindo como louca. Constanza diz que está louca de ódio e amargura, porque Gustavo não pode ser feliz e ter um filho do próprio sangue. Constanza manda Sol calar a boca. Verônica diz a Olga que está segura de que foi Adriano quem mandou caras atacarem ela. Verônica pede que a estúpida da Olga acorde. Olga começa a acordar, bem grogue. Olga geme. O velho avisa Vicente que a mulher de Gustavo está louca, querendo matar Sol. Natália pede que Constanza não deixe o ódio dominá-la. Constanza diz a Natália que pediu para ela não se aproximar. Constanza joga Soledade do alto. Soledade fica pendurada. Vicente, Gustavo e João Gabriel chegam e tiram Soledade do alto e salvam ela. Natália segura Constanza. Constanza surta. Adriano chama Mário de imbecil e diz que ele acreditou nas mentiras de Verônica e nessas alturas não duvida nada de que foi ela quem matou Tânia. Mário diz a Adriano que sente asco dele e de Verônica. Sol abraça Gustavo e diz que Constanza queria machucar o filho deles. Natália ajuda Constanza. Natália pede que Gustavo leve Sol dali. Gustavo ameaça Constanza e diz que ela vai se arrepender de ter feito isso. Natália diz à irmã que ela precisa de ajuda e perdeu o juízo por completo. Constanza diz à irmã que ela não entende sua dor, a amargura que tem nas suas entranhas. Natália diz a Constanza que ela agrediu uma mulher grávida. Constanza abraça a Natália e diz que não quer fazer essas coisas e não quer ser assim. O médico verifica Sol e diz que a bebê dela está bem e o coração está batendo forte, mas Sol precisará ficar de repouso pelo resto do dia. Gustavo agradece ao doutor. Gustavo tranquiliza a Soledade e diz que tudo vai ficar bem. Gustavo diz que vai se encarregar de Constanza não se aproximar dela jamais.